estaremos nesse momento meditando na palavra de Deus e estudando a sua palavra. Iniciaremos o nosso estudo dessa noite, nosso estudo sobre o ser de Deus e seus atributos. Para aqueles que não conhecem esse livro é do Dr. Heber Carlos de Campos, o pai, e Dr. Heber Campos, ele fala um pouco sobre o ser de Deus nesse livro, é a base do nosso estudo. Toda quarta-feira, às 19h30, a nossa congregação da Brasília é alimentada pela palavra de Deus sobre esse tema. Iniciamos semana passada, então você pode começar a acompanhar a partir dessa semana. Além do Dr. Heber Campos, nos atributos de Deus, nós temos aqui os atributos de Deus de A.W. Pink. Deus é soberano, também de A.W. Pink. E, para não ficar de fora, a teologia sistemática de Louis Berkhof é a base da nossa teologia, é a base daquilo que a gente crê como teologia reformada, muito bom. E eu quero convidar você nessa noite a estar meditando conosco, é aquilo que a palavra do Senhor fala no nosso coração sobre quem Deus é. Vamos meditar durante essa semana sobre a natureza de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, todas as coisas concernentes à pessoa do Senhor, à Trindade. E hoje iniciaremos falando sobre alguns assuntos que é a imanência, transcendência de Deus e também a existência de Deus. Para explicar melhor esses nomes difíceis que você deve ter ouvido nesse momento, fique conosco, vamos ler nesse momento o Salmo de número 113, será o texto base do nosso estudo dessa noite. Salmo 113, eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia aí por perto, acompanhe a leitura desse Salmo, se não, nós estaremos transmitindo para você a palavra do Senhor. Salmo 113. Eu quero convidar você a estar meditando nesse salmo. Salmo de número 113, é assim que diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Queridos, esse salmo aqui, que nós acabamos de ler, fala um pouco sobre a natureza de Deus. O versículo 5 diz que não há ninguém semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Ou seja, é o Deus que está acima de todo o universo, acima de toda a sua criação, acima de toda a obra das suas mãos. É o Deus superior a tudo que foi criado. Mas nós temos também nesse mesmo salmo, ele dizendo que ele é aquele que, apesar de estar acima de todas as coisas, ele é o Deus que se inclina para ver o que se passa na terra e se preocupa com o necessitado, com o abatido. Então, é sobre esse Deus que está acima de tudo, mas mesmo assim se preocupa conosco. Eu quero meditar com você nessa noite. Vamos voltar depois para esse salmo e estudar um pouco sobre o que ele nos diz. Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos abordar aqui, queridos, é uma revisão da semana passada. Semana passada nós mostramos para os irmãos que Deus é um Deus que é singular. O que é a singularidade de Deus? É que Deus é o único Deus. A sua palavra revela Ele como o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além do Senhor. É isso que a sua palavra diz. A sua palavra diz que não há outro Deus além do Senhor, que nenhum Deus das nações é um Deus verdadeiro, somente Deus é o Deus de toda a terra. Nós vimos que não há como existir Deus e outros deuses. Se houvesse outros deuses além do Senhor, Deus não seria Deus, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus absoluto. E a própria essência de quem Deus é, como Deus absoluto, faz com que seja impossível que possa existir outro Deus que venha competir com Ele, sua glória, sua majestade sobre a criação. Nós vimos a importância de estudar teologia e hoje vamos então estudar um pouco sobre alguns pontos da natureza de Deus, sobre como é que Deus se revela em sua palavra, como Deus se revela ao nosso coração aqui por meio da Sagrada Escritura. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos, hoje, é que Deus é imanente, é a imanência de Deus. O que é que significa essa palavra difícil chamada imanência? A palavra imanente, queridos, é a palavra, ou é uma ideia de um ser ou um Deus que se relaciona com as coisas que foram criadas, com a sua criação, que se relaciona conosco, é um Deus que não está alheio à sua criação.
Por exemplo, o islamismo defende a ideia de que Alá, o Deus deles, é outro Deus diferente do nosso Deus, e que Alá é um Deus que é totalmente distante da sua criação, distante da sua criatura. É um Deus que não se mistura ou que não se revela de forma particular ao seu povo, não conversa com o seu povo, não está em nenhum tipo de relação com o seu povo, de cuidado com o seu povo. É um Deus distante. Na verdade, a palavra do Senhor nos mostra, queridos, que Deus, apesar de ser um Deus tão grande, o que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, é um Deus que se relaciona com as coisas que Ele fez, que se importa com a criação, que se importa com cada um de nós, seus filhos. Na verdade, até com aqueles que não são seus filhos, são as suas criaturas, mas que estão em rebeldia contra Ele. Deus se preocupa e tem misericórdia dessas criaturas. Eu tenho alguns textos para ler para vocês aqui. O primeiro dele é Jeremias 23, 24. Eu quero ler para você esse texto, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 24. É assim que diz a palavra do Senhor, queridos. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Querido, o Senhor está fazendo uma pergunta aqui ao seu povo, perguntando ao povo se existia algum lugar que ele não pudesse encontrar as suas criaturas, encontrar o seu povo, encontrar aqueles que nele esperam. É uma ligação que tem com esse texto lá com aquele Salmo 132, que diz que o Senhor é aquele que está em toda parte. Ele diz: se eu subo ao céu, o Senhor está lá, ou se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também está o Senhor. É a ideia de que Deus se preocupa de tal forma com a sua criação, que onde quer que estejam seus filhos, onde quer que esteja o seu povo, o Senhor está ali com eles. Como o Senhor, queridos, que estava com Elias, enquanto estava na caverna, enquanto estava fugindo de Jezabel, e ali daqueles que se levantaram contra os profetas do Senhor. E nós vemos que Elias, ele se relaciona com um Deus que se preocupa com a sua condição em um estado de aflição e de desespero, até mesmo um sentimento depressivo. É um Deus que vai em busca do profeta para reanimá-lo. Então, o Deus da palavra, queridos, é um Deus, em primeiro lugar, que é imanente, que se relaciona com o seu povo, que se preocupa com o seu povo de modo particular. Outro texto que eu quero destacar aqui para os irmãos é Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8, o segundo livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 8. Diz assim a Escritura: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheço-lhe o seu sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, para terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Queridos, veja mais uma indicação desse texto que mostra o Senhor se preocupando com o seu povo, o Senhor se relacionando com o seu povo. Nós observamos aqui que o Senhor está falando com Moisés para que Moisés libertasse o povo de Israel da terra do Egito, que estava ali escravizado por 430 anos. E ele usa uma linguagem muito interessante aqui nesse texto. Ele diz que desceu do céu, ele diz que eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para ver a sua aflição. É a ideia de um Deus que está acima de toda a criação, ou acima de todas as coisas, ou no céu, no lugar superior às suas criaturas. E esse Deus, ele desce, como a ideia aqui humana, para que a gente possa entender, Deus não desceu, na verdade, porque ele está em toda parte, mas a ideia de que Deus, ele veio olhar o sofrimento do povo, se preocupando particularmente com o sofrimento do seu povo ali na terra do Egito. Então, é um Deus que se preocupa. Ele diz que eu vi o sofrimento, o clamor do meu povo que estava ali, eu desci para vir onde eles estavam, libertá-los desse sofrimento. Nós voltamos para o Salmo 113, que lemos agora há pouco, e vemos esse mesmo Deus mostrando a mesma glória acima de tudo, o mesmo poder acima de tudo, quando ele diz que está acima dos céus, assentado acima dos céus. Mas é o mesmo Deus que está conosco, relacionando-se conosco. E nós temos, na verdade, a maior prova da imanência de Deus, que Deus é o Deus que se relaciona com a sua criação, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, queridos, que Deus revelou a si próprio no seu Filho.
Bíblia diz lá em Colossenses 1 que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É isso que diz também em Hebreus, capítulo 1, que Deus se revelou por meio de Cristo. Nós vemos ali os apóstolos perguntando ao Senhor Jesus, Cristo ou Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para eles e diz, vocês estão há tanto tempo comigo e perguntam quem é o Pai? Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E nós observamos essas palavras do Senhor Jesus, queridos, entendemos que Jesus é a verdadeira encarnação de Deus que revela esse Deus que se preocupa com a sua criação. Como nos diz aquela antiga música, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Mas diz que apesar dessa glória que tem, o Senhor se importa comigo também, ao ponto, queridos, de enviar o seu próprio Filho para vir a este mundo, para sofrer as mazelas desse mundo e morrer em nosso lugar. Deus, queridos, se revela de forma imanente às nossas vidas. Deus não pode ser um Deus distante. Se Deus fosse um Deus distante, um Deus que está longe da sua criação, que não se preocupa com o seu povo, não se preocupa com a sua igreja, não se preocupa com a minha e com a sua vida, nós então não teríamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo conosco. A maior prova da imanência de Deus, ou da ideia de que Deus se relaciona com as coisas que Ele fez, é o fato de Ele ter enviado o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, entretanto, alguns cuidados que nós precisamos olhar para essa doutrina da imanência de Deus, de que Deus se relaciona com a criação, com a nossa vida, porque nós precisamos entender que por mais que Deus se relacione com a criação, com a obra das suas mãos, nós não podemos cair na ideia de que tudo que acontece, ou que toda a maldade do homem, por exemplo, ou do diabo, é obra de Deus. É algo que muitas vezes se confunde. Por exemplo, lá no século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos que colocavam a soberania de Deus de forma exacerbada em alguns pontos, diziam que a Segunda Guerra Mundial e que a ação de Hitler era por ordem de Deus, como se o próprio Deus estivesse colocando mal no coração de Hitler para matar os judeus ou para levar tantas pessoas ao campo de concentração e matar milhões e milhões de pessoas. Nós sabemos, queridos, que Deus é soberano, e nós sabemos que a soberania de Deus esteve sobre a Segunda Guerra Mundial, esteve sobre tantos desastres da história, inclusive sobre o momento que estamos vivendo de pandemia de coronavírus. Mas nós não podemos relacionar Deus, a pessoa de Deus, a ação de Deus ao mal. Deus está soberanamente guiando a história, governando a história, mas Deus não age no sentido dele ser o mal que age de forma maligna sobre o mundo. Não era ele que estava agindo no coração de Hitler para fazer tantas atrocidades que ele fez à humanidade. Na verdade, ele fez isso porque a malignidade do seu coração estava habitando ali por obra do próprio diabo, que estava também interferindo ali na história. Mas nós entendemos o seguinte, que nós precisamos entender que Deus é soberano, Deus se relaciona com a criação, mas nós não podemos atribuir o mal à ação de Deus. Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do pecado, não é Ele que faz o mal, que está operando o mal dessa forma. Senão nós estaríamos tirando a culpa do homem, dizendo que, já que é Deus que está governando e colocando o mal no coração do homem, nós estaríamos tirando a responsabilidade do homem, por exemplo, de Hitler ali em cometer atrocidades na Segunda Guerra, matando tantos seres humanos. Nós estaríamos tirando a própria pecaminosidade do próprio diabo, se nós tirarmos a responsabilidade que ele tem como aquele que teve o primeiro mal dentro do seu coração sendo gerado. Então Deus se relaciona com a sua criação, mas ele não está relacionado no sentido de com autoria no mal, uma autoria no pecado. Outro cuidado com relação a essa doutrina da imanência é com relação ao panteísmo. Eu não sei o que você sabe sobre panteísmo, mas eu vou resumir bem. É a ideia de que Deus está na criação e de que Deus é a própria criação. A Bíblia nos diz lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, que a criação, a obra das mãos de Deus, revelam quem Deus é. Entretanto, Deus não é a criação. E nós temos aí o exemplo do panteísmo em religiões como as dos povos primitivos ou dos povos pagãos e indígenas. Você olha para um indígena, muitas vezes, o indígena adora a árvore, adora o sol, adora a lua, adora a natureza, o vento, porque a ideia que ele tem de um Deus, a concepção que ele tem de um Deus, é que que a criação, a própria criação é o próprio Deus. Deus está nas coisas. Deus está na árvore, Deus está nas folhas, Deus está no vento. A criação revela Deus, mas Deus é distinto da sua criação.
Deus é outro diferente, totalmente diferente da sua criação. Ele não se mistura a ela, no sentido de que a criação pode ser adorada como se fosse Deus. A criação é obra das mãos de Deus e não o próprio Deus. A imanência não pode se relacionar dessa forma. Outro ponto que nós temos aqui, queridos, é a transcendência de Deus. Outra palavra difícil, mas eu vou mostrar agora que é mais ou menos a ideia não contrária, mas a ideia assim que se junta uma coisa com a outra. Primeiro, a imanência é Deus se relacionando com a criação, é Deus se preocupando conosco, se preocupando com as obras das suas mãos. A transcendência de Deus, a própria palavra diz, é algo que transcende, que vai além. É a ideia de que, apesar de Deus se relacionar com a criação, Ele está fora dela, acima dela, superior a ela, acima de todas as coisas que Ele fez. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Deus é um Deus totalmente diferente, totalmente outro, além da criação. É isso que a teologia nos apresenta. E eu tenho alguns textos que provam isso, que mostram essa ideia. Vamos lá. Isaías 55, versículos 8 e 9. Eu quero ler para você esse texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porquanto assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Queridos, a ideia que o profeta Isaías recebe do Senhor aqui é que, por mais que Deus fosse um Deus que se preocupasse com o seu povo, era um Deus que estava acima do seu povo, governando sobre o seu povo. Era um Deus que tinha pensamentos mais altos, que estavam mais altos do que o Senhor, que o estrado dos seus pés não se comparava ao povo de Israel, porque o Senhor é Deus que está acima do seu povo, governando soberanamente sobre o seu povo. Nós voltamos lá para o Salmo 113, nós vimos a partir do versículo 5, que nós lemos agora há pouco, o Senhor dizendo que é aquele que habita nas alturas, ou que habita nos céus, que está acima de todas as coisas. Se nós voltamos lá para o relato de Êxodo, capítulo 3 que nós vimos, Deus, ele se relaciona com a sua criação, mas nós vemos que ele diz, eu estou acima, eu desci. Se ele desce, queridos, é a ideia de que ele está acima do seu povo, acima da obra das suas mãos. Então, toda a Escritura, como nós vimos no Salmo 113, Isaías 55, revela um Deus que está além, o Deus transcendente, o Deus que está acima de tudo. Nós precisamos também, como nós vimos na ideia da imanência, ter um cuidado com relação a essa doutrina da transcendência. Assim como nós vimos que nós não podemos relacionar Deus de tal forma à sua criação que as coisas se pareçam com Deus. Da mesma forma, nós não podemos dizer que Deus está tão acima da sua criação como o islamismo, por exemplo. Nós vimos lá a questão do islamismo agora há pouco, que os muçulmanos têm a ideia de um Deus totalmente transcendente. A transcendência de Alá para os muçulmanos é uma das provas de que Alá não é o mesmo Deus do cristianismo, é um Deus totalmente diferente do cristianismo, do judaísmo. Porque Alá é um Deus que não tem relacionamento com o seu povo de forma profunda. Ele deu a sua palavra ali, ali no Alcorão, mas ele não tem uma relação direta com o povo, uma relação direta com os muçulmanos, um relacionamento direto com o mundo. Nós também temos outra dificuldade com relação a essa doutrina que nós não podemos cair, é a ideia do deísmo. O deísmo, queridos, é a ideia não ateísta, de que diz que Deus não existe, mas os deístas dizem que Deus existe, mas é um Deus que não pode se relacionar conosco, é um Deus que não pode se revelar a nós. Nós só podemos dizer que existe um Deus, existe um ser que está acima do universo, mas que esse ser não pode ser conhecido. Que os cristãos estão errados porque a Bíblia não pode revelar quem é Deus, é impossível que nós, seres humanos, homens tão limitados, possamos conhecer um Deus que está tão além da nossa perspectiva humana, tão além da criação que nós podemos conhecer. Então, a ideia contrária à transcendência é essa. Nós precisamos, então, ter um equilíbrio. O equilíbrio que eu mostrei para os irmãos lá no Salmo 113. Eu quero voltar para esse salmo, eu quero ler para você a partir do versículo 5, que vai mostrar um pouco sobre como nós podemos unir a ideia da imanência de Deus, o Deus que está unido com o seu povo, unido com a sua criação, que está relacionando-se com a sua criação, mas que também está além da sua criação, acima como Deus que Ele é. Vamos lá, Salmo 113,
a partir do verso 5. Novamente, queridos, eu quero relembrar para aqueles que ouviram a leitura desse salmo lá no início. Vamos lá, Salmo 113, a partir do verso 5. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a viúva ou que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Queridos, a ideia que nós temos aqui é desse Deus que é excelso, acima de todas as nações, a sua glória é acima dos céus, mas é um Deus que se preocupa com o aflito, é um Deus que se preocupa com o desvalido ou com o necessitado, é um Deus que se preocupa com a mulher estéril, para que ela possa viver em família. Vemos a ideia desse Deus que está nas alturas, acima das nações, é o rei das nações, mas é ao mesmo tempo o Deus que se preocupa com o seu povo, que se preocupa conosco. Nós precisamos então ter uma ideia equilibrada sobre isso. Nós não podemos ter uma ideia sobre Deus nem para o lado da forma transcendente de quem Deus é, de forma que a gente pensa que Deus está totalmente alheio a nós, distante de nós, de forma que Ele não pode ouvir a nossa oração ou que Ele não se preocupe com a nossa oração. Nós não podemos também ir para o lado da imanência, de tal forma que nós devemos achar que Deus é tão unido a nós, está tão próximo de nós podemos tratar a Deus de qualquer forma, olhar para Deus de uma forma que Ele se torne menor que as criaturas. Na verdade, muitas vezes é essa ideia, infelizmente, que alguns cristãos de hoje em dia pensam. Os cristãos de hoje começam a olhar para Deus, não como esse Deus também que é transcendente, que está acima do universo, mas como Deus que é o nosso parceiro, que eu posso tratar como eu quero, e eu faço músicas para Ele como se eu fosse um namoradinho, uma namoradinha de Deus que está ali para me amar somente e que não tem nenhum tipo de ideia a mais do que isso. Como se Deus fosse somente o meu parceiro, ou como eu podia dizer ali no sertão, meu parceiro, e eu posso tratar a Deus de qualquer forma, como se eu não devesse nenhum respeito ou temor para com Deus. Então, é a união entre as duas atitudes. Eu temo a Deus por Ele estar acima de todas as coisas, mas eu oro a Deus com o sentimento de que Ele me ouve, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, porque Ele é Deus que se preocupa comigo. Mas, queridos, além disso, além dessa ideia que eu tenho aqui para apresentar para os irmãos da imanência e transcendência, já apresentei os cuidados que nós devemos ter com essas doutrinas, eu quero falar um pouco sobre a existência de Deus. Lá o Salmo 114, verso 1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Nós observamos, queridos, que a palavra do Senhor nos mostra que o ateísmo não é algo novo, não é algo do século XXI, o ateísmo não é algo que surgiu no século XX ou depois do século XVIII com os ateus teóricos. Salmo 14, verso 1, nos mostra que nos tempos ali dos salmistas, nos tempos bíblicos, já existiam homens que diziam no seu coração que não existe um Deus. A palavra do Senhor trata esses homens como insensatos, como loucos, ou pessoas que estão fora do juízo, fora da racionalidade. Queridos, o ateísmo é algo que surgiu no coração do homem como fruto do pecado, como fruto da pecaminosidade humana. Na verdade, é algo terrível. E nós temos, infelizmente, vários exemplos desse ateísmo em nossos dias. Na verdade, a nossa cultura, na verdade, a nossa ciência, as nossas escolas estão permeadas por ensinos ateístas. O evolucionismo, por exemplo, está baseado em ideias totalmente anticristãs, antibíblicas, anti-Deus. Aquela famosa frase foi conhecida que Deus está morto, é um grito de desespero desses ateus em tentar provar que Deus não existe. Mas eu quero dizer para vocês que a teologia separa o ateísmo de duas formas. O ateísmo dogmático, o ateísmo teórico e o ateísmo prático. São dois ateísmos, teórico e prático. O teórico é aquele que nós conhecemos talvez melhor, porque é aquilo que mais está sendo pregado por aí afora. É aquele teórico que é ensinado na faculdade, que é ensinado na escola, que é ensinado pela ciência, entre aspas, de hoje. E é defendido por homens que pensam e que formaram doutrinas, que formaram teorias sobre a não existência de um Deus. Então, esse ateísmo é teórico. Outra forma de ateísmo, queridos, é o ateísmo prático. O ateísmo prático, por mais que seja menos conhecido que o ateísmo teórico,
mas na verdade é o mais comum, ou a forma mais comum de ateísmo. Você pode dizer que existe Deus, você pode professar uma religião, mas talvez você seja um ateu prático. O ateu prático, queridos, é aquele que diz que existe um Deus, é aquele que afirma categoricamente que é religioso, que conhece a Deus, que sabe quem é Deus, mas a sua prática, a sua vivência diária é de uma pessoa que age como se Deus não existisse. A sua vida de pecados é totalmente desregrada, é totalmente distante do Senhor. Ele age como se não devesse prestar contas a Deus pelos seus pecados, pelas suas ações, pelos seus atos. Ele busca viver longe de qualquer padrão de moralidade. Ele busca viver fora de qualquer padrão divino, padrão de religiosidade, apesar de professar uma religião. As nossas igrejas, infelizmente, estão cheias disso, são chamados cristãos nominais. São aqueles chamados católicos não praticantes, perdoe-me, evangélicos não praticantes, é um número que no último censo do IBGE cresceu demais. Religiosos não praticantes, católicos não praticantes, evangélicos não praticantes, espíritas não praticantes, são pessoas que dizem que têm uma religião, mas eles não praticam isso. E a teologia, a própria ciência, na verdade, começa a comprovar isso, a dizer que não há religião sem prática. Você só não ser religioso se você praticar aquilo dali. E, infelizmente, nós temos milhares de pessoas, inclusive evangélicos, hoje, dizendo isso. E é a ideia de um ateu prático. Um ateu que, por mais que afirme que existe Deus, que tem uma religião a seguir, mas ele está vivendo fora desses padrões divinos, fora dos padrões de Deus. Na verdade, todo pecador, querido, em seu estado de pecado, longe de Cristo, é um ateu prático. Ele age como se não devesse prestar contas a Deus, como se não existisse uma eternidade, como se não existe um Deus que é o juiz supremo de todas as coisas. Então, portanto, nós precisamos olhar para isso e entender que precisamos olhar para a nossa vida e olharmos se nós não temos cometido esse pecado de insensatez no nosso coração. Mas então, ateus teóricos e ateus práticos. Infelizmente, querido, do século XVIII para cá, depois do iluminismo, na verdade, o racionalismo piorou essa questão do ateísmo. Na verdade, o homem começou a buscar formas e mais formas, por meio da ciência, de defender a ideia de que não existe um Deus. Com alguns pontos principais. Primeiro, tudo aquilo que eu não posso provar pela ciência, ou provar empiricamente em um laboratório, não pode ser comprovado. Então, Deus não pode ser provado no laboratório, Deus não pode ser provado pela matemática, pela ciência, pela biologia. Se eu não posso sentir a Deus, ver a Deus, então Deus não existe. A ideia do ateísmo é basicamente essa. Estava assistindo um filme alguns dias atrás e ele faz uma crítica a isso, é o Mundo dos Ken. Eu não sei se vocês lembram, Horton e o Mundo dos Ken. É um filme, um desenho muito interessante, engraçado, mas é a ideia ali de animais que eles estão em um processo ali em que um elefante descobre um pequeno mundo, um mundo minúsculo, de serezinhos que não podem ser vistos por outros, nem ouvidos por outros, somente ele pode ouvir esses seres. E então há um canguru ali que está na floresta e é a chefa ali dos animais, ela defende exatamente esses pontos. E é isso que eu quero tratar aqui sobre a questão do ateísmo nesse filme, nesse desenho. Ela diz que tudo que não pode ser visto, ouvido, sentido ou provado não pode existir. Só pode existir se isso for provado pelos sentidos, tocando, vendo, apalpando, ouvindo aquilo dali. E você não pode fazer isso, isso não existe. E o filme todo tem essa temática de mostrar no final a existência desses seres verdadeiros. Mas, enfim, o ponto desse filme, queridos, é a ideia que é passada ali. De que o que não pode ser visto, tocado, sentido, ouvido, não existe. E é isso que a ciência diz, é isso que os ateus dizem. Eles dizem que não pode existir um Deus porque até hoje ninguém pôde provar que existe um Deus. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que Deus não se revela de forma natural às suas criaturas por meio, de forma visível, de forma que possa ser revelado assim. Nós entendemos que o homem em seu estado de pecado, quando ele caiu, quando Adão caiu em seu estado de pecado, o homem que olhava para a criação, para a obra das mãos de Deus, olhava para aquilo e glorificava a Deus. Como o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nós entendemos, entretanto, que depois do pecado, o homem não pode, o homem não consegue conhecer a Deus, o homem não consegue olhar para essa criação e glorificar a Deus. Ele está cego diante disso. Então, nessa
situação, nós podemos entender que a ciência não vai provar quem é Deus, a ciência não vai convencer esse ateu a reconhecer que existe um Deus soberano, um Criador soberano sobre o universo. Então, nós temos aqui, queridos, algumas provas bíblicas para a existência de Deus, algumas provas racionais, a racionalidade que nos apresenta sobre a existência de Deus, mas nós precisamos entender que não há uma forma de explicar que Deus existe empiricamente, de forma que nós possamos convencer as pessoas sobre isso. Sobre essa realidade, queridos, Abraham Kuyper, que é um grande teólogo holandês, lá do início do século XX, ele foi primeiro-ministro da Holanda. Se você quiser conhecer mais sobre a sua obra, é Abraham Kuyper. Ele escreveu vários livros, como Calvinismo, como Sabedoria e Prodígios, vários livros nessa área ali. Eu quero convidar você a estar estudando um pouco sobre a vida desse homem, um homem de Deus, e ele fala sobre a possibilidade de querermos convencer as pessoas, convencer um ateu sobre a sua fé, convencer um ateu sobre Cristo ou a realidade que existe um Deus. Olha o que ele diz sobre isso. O intento de provar a existência de Deus pode ter um resultado inútil ou desnecessário. Inútil se o investigador crer que Deus é galardoador do que o busca. Desnecessário se se procura forçar uma pessoa que não tem fé, fazendo com que, por meio de argumentos, ela chegue ao convencimento no sentido lógico. Então, nós temos a ideia aqui da existência de Deus, mas nós precisamos entender que nós não podemos provar a existência de Deus para uma pessoa e convencê-la por argumentos lógicos apenas. Só a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no coração do pecador é que pode convencer o homem sobre quem é Deus, a existência de Deus e o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, o Deus que nós cristãos pregamos. E ele diz aqui 2 pontos. É inútil tentar provar a existência de Deus para um cristão. Primeiro, por quê? Porque o cristão já conhece, o cristão já crê na Bíblia, a sua fé é o que o leva a crer que existe um Deus. Na verdade, os argumentos lógicos, queridos, para o cristão, eles apenas ajudam, fortalecem a nossa fé, mostrando que a nossa fé também, por mais que ela seja bíblica, e por mais que ela esteja somente na Bíblia, ela não é irracional e não está acima de outras coisas, ou provada em outras coisas. A criação revela quem é Deus. Então, se existem provas na criação de que Deus existe, nós podemos olhar para essas provas e ter uma fé mais convicta por meio dessas provas. Mas para o cristão, não são as provas externas, a prova da criação que convence que ele existe, ou que Deus é o Senhor de todas as coisas. A sua fé no Senhor, que o Espírito Santo colocou em seu coração, já é suficiente. E é desnecessário para o ateu por um motivo. Porque somente o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Ninguém pode levar o homem ao conhecimento da verdade do Evangelho. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que o homem natural ele não pode conhecer as coisas do Espírito porque ele é carnal e as coisas do Espírito são espirituais, a própria palavra diz. E dessa forma, somente há uma ação sobrenatural do poder de Deus sobre o coração do homem é que pode convencê-lo. Mas a Bíblia nos dá aqui, então, alguns pontos que eu quero destacar para os irmãos aqui sobre essa existência de Deus, o que a Bíblia fala sobre a existência de Deus. Queridos, como eu já falei, a Bíblia ela não tenta provar que Deus existe. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que não há nenhum momento que a Bíblia começa a dizer Deus existe por isso, por isso e por isso, e ela começa a dar argumentos sobre a existência de Deus. Você não vai encontrar nada disso. Por um motivo. Porque a Bíblia já pressupõe que Deus existe. Os escritores bíblicos já entendiam que Deus existia. Os leitores bíblicos já pressupõem que existe um Deus. Em nenhum momento o Senhor, em sua palavra, tenta explicar a existência dele. Ele já começa a dizer Deus existe porque Ele é e porque a própria palavra já revela quem Ele é inicialmente. Veja Gênesis capítulo 1, inicialmente, veja o que a palavra do Senhor nos mostra aqui em Gênesis capítulo 1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só esse versículo, queridos. Observe como a Bíblia começa. Nós podemos observar esse texto não como uma explicação da existência de Deus como Criador do universo. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto apenas pressupõe, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Nós observamos lá o que Deus fala a Moisés quando ele pergunta quem é o Senhor, como é que eu posso dizer sobre o teu nome? E ele diz, eu sou o que sou, ponto. A Bíblia, queridos, pressupõe que Deus existe, ela já determina, ela já afirma a existência de Deus, sem precisar dar provas disso. Ela já afirma que Deus é o Deus do universo, Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores
e não há nenhuma prova necessária para fazer isso. Outro texto que fala sobre isso, queridos, é o próprio Salmo 19. Lá no Salmo 19 nós vemos Deus dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ponto. Ela não tenta provar por como Deus criou, ou como Deus fez o universo, ou como as coisas proclamam a sua glória. Ele simplesmente diz que Deus proclama a sua glória. É o argumento da pressuposição, nós já entendemos, pressupomos. A ideia de pré é antes, nós já supomos anteriormente, quando lemos a Bíblia, que existe um Deus. Vamos lá agora para Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que vai falar um pouco também sobre isso. Hebreus 11, 6, queridos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Estou com a Bíblia de outra pessoa aqui e a Bíblia dá em mim direto aqui por causa disso. Hebreus 11, versículo 6. Vamos lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, veja como o autor aos Hebreus coloca aqui a nossa intenção com relação ao Senhor. Observe que ele diz que é necessário, ele diz que usa a palavra necessário, é uma necessidade de todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. É a primeira expressão aqui. Ele diz que é impossível que nós venhamos nos chegar a Deus sem que nós tenhamos essa pressuposição de que Ele é, de que Ele existe, de que Ele é o Senhor. E Ele também é galardoador do que os buscam, aquele que nos dá a graça, a glória de o servir, a graça e a misericórdia de o buscar. Mas nós entendemos aqui, o autor aos Hebreus falando, dessa pressuposição que nós precisamos ter. Quando nós nos aproximamos de Deus pela oração, ou quando nós nos aproximamos de Deus pela palavra, nós já entendemos naturalmente que há a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa, queridos, em dar argumento para ateu ou para os ateus sobre a sua existência. Ou o ser humano olha para essa palavra, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, ou não há outra forma dele poder ser salvo. É isso que a Bíblia nos mostra. Nós precisamos olhar para essa palavra e então crer dessa forma. Nós precisamos crer na palavra, o Evangelho, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra poder é dynamis, palavra grega, que é um poder incontrolável e irresistível. E se nós queremos provar para as pessoas que Deus existe com argumentos lógicos, racionais, ou argumentos que estão dentro da nossa própria racionalidade, querendo que as pessoas entendam que Deus existe, que as pessoas podem se convencer pelos nossos argumentos apenas, nós estamos desacreditando no poder de Deus, estamos desacreditando nesse poder irresistível do Espírito Santo, do Deus eterno e soberano, que pode convencer o coração daquela pessoa. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então não tente debater com um ateu, tentando falar para ele que você crê em Deus por isso, por aquilo. É interessante você ter argumentos racionais para mostrar que a sua fé é inteligente, que a sua fé não é irracional, mas é interessante que você pregue o Evangelho de Cristo. E como diz Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, o Evangelho é como um leão, ele não precisa ser defendido. Apenas precisamos abrir a jaula e deixar que ele faça o seu trabalho. O próprio Evangelho se encarrega de ir ao coração do pecador e o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado, tirando ele do ateísmo e o levando a uma fé no Senhor Jesus. Mas vamos em frente. Existem aqui outros argumentos que a palavra do Senhor nos mostra, na verdade que a teologia também nos mostra. E João Calvino, o grande reformador de Genebra, nos dá também alguns argumentos que nós temos ali na teologia para mostrar que Deus existe e Ele colocou dentro do nosso próprio coração os argumentos dessa sua existência, a necessidade de entendermos que existe um Deus. Nós temos uma palavra, na verdade duas palavras que Calvino usa, são palavras latinas que eu vou explicar para vocês, que é a palavra semen religionis e a palavra sensus divinitatis. Vou explicar para vocês essas duas expressões latinas para que você possa entender. Semen religionis. A expressão semen religionis é a expressão latina, queridos, de uma semente, na verdade a semente da religião, que foi plantada no coração do homem. Quando nós observamos ali Adão, nós vemos que Deus, quando o criou a sua imagem e semelhança e colocou com um senso, ou na verdade com essa semente da religião, com o desejo de adorar a Deus, o desejo de adorar o Senhor.
quando o pecado quebra a relação do homem com Deus, o homem não perde a semente da religião que está em seu coração. Nós temos isso de forma clara, e eu vou dar para vocês alguns textos, mas eu quero dar um exemplo sobre essa semente da religião plantada no coração do homem, que é ali a questão de que todos os povos da terra são seres ou são povos religiosos. E é algo claro para todos os antropólogos, para todos os historiadores, de que não há um povo na Terra, não há uma civilização da Terra que não seja religiosa. Eles encontraram nos povos mais antigos a ideia de artefatos religiosos, de objetos de adoração a algum Deus. Todos os povos da Terra têm a ideia de religião. Por quê? Porque Deus plantou uma semente da religião no coração do homem. O homem, queridos, é um adorador por natureza. Ele procura algo para adorar por natureza. Algum texto que prova isso é Romanos capítulo 1, versículos 18 a 22. Eu quero ler para você Romanos capítulo 1, do 18 ao 22, que fala da semente da religião, a semen religionis, que foi plantada por Deus no coração do homem. Romanos 1, do 18 ao 22, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criados. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, e semelhante à imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, a palavra do Senhor aqui, por meio do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, mostra essa ideia do coração do homem. Nós vemos que o apóstolo Paulo coloca o homem como um ser religioso, um ser, na verdade, que ele tem o senso, por meio das coisas que foram criadas, por meio do seu próprio coração, de que existe um Deus, existe um ser que está acima dele, algo que está além dele, um ser soberano, criador do universo. Mas nós vemos que, por causa do pecado, esse homem se torna indesculpável, porque ele deixa de adorar o Criador, que é bendito eternamente, o Criador que está acima das criaturas, e ele passa a adorar a criatura, ele adora a criatura em lugar do Criador. Essa ideia que nós temos aqui, queridos, mostra como o ser humano tem a semente no seu coração. A queda não tirou a semente da religião do coração do homem. O homem criado por Deus para adorar a Deus que é perfeito, o Deus que é verdadeiro, o Deus único, agora por causa do pecado deixa de adorar o Senhor para adorar as meras criaturas das mãos de Deus. E é a prova de que o pecado não tirou a semente, mas ela corrompeu essa semente no coração do homem. A outra ideia, queridos, é o senso divinitatis, ou o senso de que existe um Deus, o senso divinitatis é o senso de Deus, ou o senso do divino. É o senso de que existe um Deus, o senso divinitatis, o senso de que existe um Senhor, um Criador acima do universo, um Criador que fez todas as coisas, a quem ele é devedor, a quem ele precisa prestar contas. E toda a religião, todos os povos têm esse senso da divindade, o senso de um Deus presente nela. Então, esses dois argumentos, a semente da religião e o senso da divindade, o senso de Deus, são provas de que o homem pode negar a existência de Deus, pode brigar contra a existência de Deus, mas naturalmente uma criança ela já tem um senso de temor, de consciência, porque o próprio Deus plantou essa semente, essa consciência no coração desse ser humano. Você pode isolar numa redoma de vidro a vida inteira um ser humano, mas ele vai buscar algo para adorar, isso é claro, até pesquisas revelam isso. Então, a história, os antropólogos revelam que não há um povo na Terra que não tenha esse senso de religião, senso dessa divindade. Se nós observamos lá Atos capítulo 17, nós vemos o apóstolo Paulo pregando aos atenienses, e a gente vê os atenienses com um panteão de deuses, ou com um número tão grande de deuses, que eles tinham deuses para tudo. Alguns dizem que talvez existiam mais deuses do que próprios habitantes na cidade de Atenas, a ponto de eles colocarem um Deus desconhecido, com medo de um Deus ter ficado de fora ali do panteão grego. Nós observamos que isso mostra a necessidade e a angústia do coração do homem de ter um objeto de adoração ao Senhor, esse senso de buscar esse Deus soberano. Então, é a ideia que nós temos ali dessa semente da religião e o senso divinitatis. Então, vamos lá. Para a gente passar para o fim da nossa transmissão,
nós temos, além desses argumentos bíblicos, além desses argumentos que a palavra do Senhor nos mostra sobre quem é Deus, argumentos que, ao longo da história, os homens tentaram dar, na verdade, não argumentos agora bíblicos, argumentos racionais sobre a existência de Deus. Nós não nos apoiamos, queridos, nós cristãos não nos apoiamos em argumentos racionais, argumentos lógicos sobre a existência de Deus. Nós cremos que Deus existe porque a sua palavra revela isso. Nós cremos pela pregação da palavra de Cristo. Mas nós não podemos negar a importância dos argumentos racionais, porque entendemos que eles foram extraídos da revelação geral de Deus, da criação, da natureza. E se Deus colocou suas marcas na criação, elas são importantes para o nosso crescimento, são importantes para que a gente possa ter a noção de quem Deus é. Então, os argumentos racionais sobre Deus são importantes. Eu quero destacar aqui para os irmãos alguns desses argumentos. O primeiro deles, queridos, é o argumento ontológico. O argumento ontológico, queridos, dá a ideia de uma crença intuitiva, universal, que deve ser verdadeira. Vou dar um exemplo para você aqui. Esse argumento ontológico diz o seguinte, que toda crença universal, ou todo argumento universal é válido. Portanto, o argumento de que existe um Deus é um argumento universal. As premissas são essas. Todo argumento universal é válido. O argumento de que existe um Deus é um argumento universal. Todos os povos da Terra têm esse pensamento de que existe um Deus. Portanto, se todos os povos têm e essa premissa é válida, Deus existe. É um argumento ontológico. É um argumento racional, como eu estou explicando para os irmãos, não é um argumento bíblico. Outro argumento é um argumento moral, que diz que a moralidade da criatura, ou a moralidade dos homens, só pode vir de um legislador, de um criador que fez todas as coisas. Exemplo prático disso. Como é que nós sabemos, e as sociedades dizem que matar é errado, ou que roubar é errado, embora algumas sociedades tenham uma perversão do pecado de forma mais profunda em algumas áreas, mas como nós podemos dizer que adulterar é errado, ou que fazer algum crime é errado? Tudo isso, queridos, nos dá uma ideia de que o ser humano tem em seu coração uma ideia de uma moralidade existente. E até as nações ou povos mais primitivos, como por exemplo, povos canibais que têm uma noção de moralidade totalmente contrária à nossa, eles têm um senso de moral. Por exemplo, alguns canibais como os Sauís em Papua Nova Guiné, eles viveram a vida inteira como canibais, mas eles sabiam e dentro do coração, e aqueles que se converteram a Cristo tempos depois, disseram que por mais que eles fossem canibais, o seu coração acusava a consciência dele de que aquilo era errado e que eles buscavam se livrar daquilo, mas a prática do seu povo os levava a fazer aquilo. Então, é natural que até os povos mais primitivos tenham um senso de moralidade no seu coração que se assemelha ao nosso em alguns pontos. Esse senso de moralidade revela a existência de um Deus. É mais um argumento. Não estou dizendo que é um argumento bíblico, embora se baseie em fatos também que possam ser comprovados na palavra de Deus, mas entendemos que são argumentos racionais. Outro argumento é o teleológico, que ele diz que o universo tem uma ordem. O universo foi criado com uma ordem perfeita, e para que essa ordem existe, tem um arquiteto que está por trás disso. É um arquiteto soberano, um arquiteto que fez todas as coisas com a sua sabedoria. Eles dizem que nesse argumento teleológico, que é impossível que as coisas que existem de forma que funcionam em ordem tão boa, possam funcionar sem que haja uma mente brilhante por trás. Obviamente isso é válido para a nossa fé, para basear também a nossa fé de forma inteligente. Outro argumento é o cosmológico. É um argumento que diz que tudo tem uma causa e um efeito. Por exemplo, esse copo, ele não veio do acaso, ele não veio do nada, ele tem uma causa. Alguém criou esse copo tem uma causa, ele é o efeito dessa causa. Portanto, a criação é um efeito, o mundo é um efeito, e alguém precisou fazer esse mundo. Não há como o mundo ter vindo do nada, uma causa precisou fazer isso. E eles dizem que Deus é a causa não causada, ou aquele que não veio do nada, não existiu antes, no sentido de que ninguém o criou, ninguém o fez, ele sempre existiu, esteve sempre desde toda a eternidade como Senhor do universo, o eterno Deus. Ele não foi causado por nada, ele sempre foi a causa de todas as coisas. E como a causa de todas as coisas, Deus fez o universo, esse argumento cosmológico. A outra ideia, queridos, é a do consenso universal, que já falei para os irmãos agora há pouco, de que se existe o consenso em todas as religiões, em todos os povos da Terra, e não há nenhuma civilização, mesmo as antigas e as novas, que não haja um senso de religião, isso prova de que essa religião, ou que
existe um Deus que é verdadeiro. E o outro argumento, o último que eu quero destacar aqui para os irmãos, é o argumento estético. O argumento estético fala da beleza, a beleza da criação. Diz que é impossível que a criação tenha tanta beleza, como, por exemplo, as praias, o mar, ou, por exemplo, a ordem das estrelas, a lua, tudo isso, sem uma mente brilhante por trás. Como é que o acaso pode produzir algo tão brilhante, algo tão belo? O acaso, queridos, o caos, uma explosão do nada, não pode produzir algo tão belo. E a própria ideia que os seres humanos têm sobre beleza. A ideia que nós temos sobre beleza, a ideia que nós temos sobre o que é estético, o que é belo, vem de alguém que programou isso, que colocou isso como algo belo, como algo verdadeiro. Então é a ideia que nós temos aqui desses argumentos. Mas, queridos, encerrando esse momento de estudo da Palavra do Senhor, eu quero que você lembre aquilo que a gente apresentou nessa noite, um breve resumo. Nós vimos nessa noite a ideia da imanência de Deus. Vimos que Deus é o Deus que se revela na criação, é o Deus que se revela como um Deus que se preocupa conosco, se une à sua criação, cuidando da sua criação, cuidando do seu povo. Vimos também que Deus é o Deus que está além dela, é o Deus transcendente, é o Deus que está acima da criação, que não se mistura e não pode ser confundido com a criação, por mais que ele se relacione. Vimos que Deus existe, mas que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia apenas pressupõe que Deus existe. Ela apenas declara que há um Deus que fez o universo, que fez todas as coisas, o Senhor de todo o universo. E que, por mais que existam ateus, que sejam teóricos, que tentem debater, ou ateus práticos, que dizem que existe um Deus, mas que vivem como se Deus não existisse, nós não podemos provar a existência de Deus para essas pessoas, a menos que o Espírito Santo de Deus os convença da sua existência e os convença do Senhor. É isso que o autor aos Hebreus diz quando diz que nós só podemos nos aproximar de Deus sabendo que Ele é galardoador do que os buscam. Então eu quero agradecer a você que esteve conosco nessa noite. Eu quero agradecer a você pela paciência de estar conosco. Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos orando nesse momento, finalizando esse momento de live. Se cair o pessoal do Instagram, perdoe, a live está terminando, mas eu quero orar com o pessoal do Facebook. Agradecer aos irmãos da nossa congregação presbiteriana da Brasília, que estiveram conosco ouvindo, estão acompanhando de casa ainda esse culto de doutrina, culto de estudo bíblico de forma distante, de forma não presencial ainda. Mas eu quero convidar você também aqui de Garanhuns, ali do bairro da Brasília, ou Magano, que esteja aqui na região. Todo domingo às 18 horas nós temos culto de louvor e adoração a Deus na congregação presbiteriana da Brasília, ali na rua Capitão Pedro Rodrigues 369, ali perto da UPE, na mesma rua da UPE, ali próximo à J Material de Construção, quase na esquina com a Capitão Pedro Rodrigues, ali na Brasília, bairro da Brasília, em Garanhuns. Quero convidar você às 18 horas, próximo domingo, a estar conosco. E próxima semana, quarta-feira também, no próximo estudo, vamos avançar um pouco falando sobre como Deus pode ser conhecido. Eu quero convidar você a estar conosco nesse próximo estudo. Quero orar nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por esse momento que nós tivemos. Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela tua graça, bondade, Senhor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender da tua palavra. Aprender do Senhor, sermos edificados, fortalecidos, Senhor, de entendermos quem o Senhor é, de conhecermos mais do Senhor, conhecermos mais da tua palavra, da tua natureza como Deus que está acima de todas as coisas, mas Deus que se preocupa conosco, ó Deus. Nós podemos então orar ao Senhor, nós podemos nos relacionar com o Senhor, conversar com o Senhor como nosso Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender verdadeiramente quem o Senhor é, a ter no coração um desejo sincero, Senhor, de te servir. Abençoa as nossas vidas nessa noite. Guarda cada um que esteve conosco, ó Deus. Abençoa as suas vidas, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.